Vamos lá, pessoal. Acho que, primeiramente, é muito importante, dentro do conceito de revestimentos, né, a gente fala revestimentos industriais, é a gente definir de maneira adequada a especificação. Acho que a especificação é o primeiro passo antes de a gente trabalhar quimicamente, se aquela tecnologia ela tem um diferencial ou se ela vai atender aquilo que nós estamos buscando. Então, quando a gente olha, um dos pontos importantes no conceito de piso é requisitos operacionais. Quais são os requisitos operacionais que aquele piso vai estar sendo solicitado? São esforços mecânicos, ataque químico, choque térmico, né? Questões de segurança, estética, conforto e higiene, e aqui a gente abre um outro leque, né, de situações relacionadas a cada tópico. Eu, por experiência, em alguns momentos, trabalhei uma especificação e, por falta de informação, aquele ponto que eu não levei em consideração como segurança foi o ponto que o revestimento não foi aprovado. Então, quanto melhor a qualidade de informação, talvez até um checklist, ajuda bastante na hora da gente definir o revestimento adequado. Nós temos também a superfície que esse revestimento vai ser aplicado. Então, conhecer a superfície, né, se ela tem, por exemplo, endurecedores de superfície, se ele tem agentes de cura, se nós temos argamassas autonivelantes, né, se tem algum tipo de pintura, superfície asfáltica, né, a gente tem participado de um projeto agora recente, onde você tem uma superfície asfáltica que não é o adequado para aquela tecnologia, ou se você tem uma cerâmica, eu tenho alguns casos aqui que a gente tem aplicação com cerâmica, então, conhecer muito bem a superfície também faz parte dessa análise da especificação do nosso revestimento. Depois disso, a gente entra na questão de qual é o tratamento de superfície, qual é o preparo de superfície adequado. Eu vou falar um pouco sobre a tecnologia do revestimento uretano ou poliuretano cimentício. Qual é o nível de tratamento adequado em função do tipo de revestimento. Então, aqui também a gente tem várias formas e várias técnicas aqui, desde uma fresagem, um jateamento, um hidrojateamento, enfim. Acho que também é importante tudo isso. Acho que aqui, gente, é que nasce efetivamente o RAD. Aqui é muito importante. Eu vejo no nosso dia a dia, né, até por estar na área comercial, que, na maioria dos casos, essa informação ela não está acessível. Ou porque não foi feita uma visita em loco, ou porque quem está está solicitando simplesmente um preço, e simplesmente um preço, sem analisar se ele atende, pode ser que seja um revestimento inadequado para a utilização. Aqui é um breve histórico. Esse histórico é o histórico da BASF, né, que eu peguei como referência aqui, falando de revestimentos em poliuretano. Então, fala um pouco desde a origem, né, em 68, pela ICI. Depois, em 70, né, com a nomenclatura do revestimento, que é um dos materiais conhecidos aí do mercado como os outros, mas dentro do conceito de um concreto uretânico, foi basicamente essa a ideia no Reino Unido. Depois, a abertura para o mercado americano, né, a tecnologia, durante um bom tempo, ela era vendida, aplicada, e acho que é isso que a gente vê hoje, né? Os nossos clientes, eu que trabalho numa indústria química, cada vez mais os clientes eles querem o sistema aplicado. Né? Como a gente faz para diminuir essa distância entre um produto e o serviço? Existem N formas de se fazer isso, né? Existem empresas que conseguem entregar a solução integrada e tem empresas que têm outras formas de atuar. Mas, inicialmente, o material foi dessa forma. Depois, foi adquirida por uma outra empresa, a Harris Specialty Chemicals. Em 99, a patente se encerrou do Ucrit. Em 99, a MBT adquiriu a empresa que tinha a patente. Em 2001, a Degusta adquiriu a MBT. E em 2006, a BASF adquiriu a Degusta. Então, é um breve histórico aí, quando a gente fala que o revestimento, né, à base de poliuretano, cimentício, uretano, já existe há mais de 30 anos. É um breve histórico, porque talvez para muitos a impressão que dá é que o revestimento ele está acessível há 5, 6 ou 10 anos, mas, na verdade, ele já existe há bastante tempo a nível mundial. Basicamente, o que é a composição do material? Né? Sendo bem direto com vocês. São três produtos. Né? Você tem um poliuretano, um poliol. Existe a parte que é a carga, cimentos e aditivos, né, especiais, os agregados. Existe também um catalisador, o MDI. Então, é muito importante que é o equilíbrio da formulação, os três componentes que são a grande chave do sucesso. Né? Você tem, basicamente, as mesmas, ou matérias-primas
próximas em termos de equivalência ou similaridade, mas o que cada fabricante tem dentro do seu conceito de formulação, você pode atingir um desempenho diferenciado, seja na cura, na resistência, abrasão, resistência mecânica, resistência a intemperismos, enfim, você consegue melhorar ou modificar a formulação em função daquele mercado que você está disposto a utilizar. Quando a gente olha uma foto como essa, é uma foto que a gente costuma ver no nosso dia a dia, quando visita as indústrias, né? Esse material é um material, inicialmente, o conceito é para um revestimento a nível industrial, apesar dele também estar sendo usado em outras áreas. A gente vê claramente que isso aqui é um piso de concreto, onde ele teve um ataque químico, inicialmente. Esse ataque químico, né, ele tende a atacar a matriz cimentícia. Quando você tem um problema na matriz cimentícia, o agregado começa a ficar exposto. Você tem, geralmente, o pH do concreto. Quando você tem um pH mais ácido, você acaba tendo desagregação desse material, dessa pasta aqui. E é o que a gente vê no dia a dia. Muitas indústrias com piso totalmente danificado, corroído, pela falta de um revestimento adequado aplicado sobre o piso de concreto. Então, mais do que um revestimento, ele muitas das vezes funciona também como impermeabilizante. Ele também tem essa função, apesar de não ser a forma como ele é apresentado ao mercado, mas ele também tem a função de impermeabilizar e proteger o bem, né, um dos bens mais importantes dentro de uma indústria ou de um estabelecimento, que é o piso. O piso de concreto ele tem que ser protegido. Outros aspectos importantes também é a resistência à abrasão, que é superior ao que a gente tem hoje em concreto, a resistência a impacto. Então, é um revestimento que tem, por propriedade, uma melhor performance quando a gente compara com o concreto. Muitos dos clientes até falam, mas eu tenho um concreto de alto desempenho, eu tenho um concreto com uma resistência à compressão elevadíssima, eu tenho um controle tecnológico fantástico. Perfeito, isso é importante também, a base é importante para o tipo de revestimento. Mas, quando eu penso num revestimento, não só pelo ponto de vista estético, mecânico, eu penso em durabilidade. Eu penso que aquele revestimento aplicado vai gerar uma durabilidade maior no meu concreto se ele ficar numa condição exposta e sendo agredido diariamente, né? Outro ponto interessante também da tecnologia é a questão do coeficiente de expansão térmica próximo ao concreto. Então, isso é importante para choque térmico. Então, tem situações de lavagem com vapor, lavagens com água quente. A gente sabe que existem processos diferenciados dentro de cada indústria, onde, dependendo do tipo de revestimento que se é utilizado, eu não consigo fazer uma lavagem muito eficiente, uma limpeza muito eficiente. Então, por isso, eu tenho que trabalhar com revestimento que tenha essa característica, essa tolerância. Não sei se o pointer aqui está meio... Passou. Aqui são alguns exemplos de mercados, né? Mercados, vamos dizer, disponíveis, alguns deles que a gente pode comparar. Então, desde o mercado onde você tem o processamento de alimentos e o processamento de bebidas, aqui no caso, produtos químicos, áreas que você tenha, por exemplo, uma necessidade de resistência à abrasão, é uma outra possibilidade também. Existem também mercados, por exemplo, como cozinhas industriais, obras também comerciais, aqui no exemplo de um supermercado. Acho que cada vez mais a tecnologia ela tem ampliado a sua participação, e acho que aí é a grande pegada, porque hoje o cliente, o investidor, ele também está pensando no custo de manutenção, ele também está pensando no custo ao longo prazo, pelo menos o médio para o longo prazo. Então, o que adianta, muitas vezes, fazer um piso de concreto de excelente performance, sendo que, ao longo do tempo, eu tenho que fazer algum tipo de manutenção, e essa manutenção, às vezes, não está no custo da locação, está no custo de quem está alugando, o investidor. Então, se eu consigo ter um revestimento que, inicialmente, tem uma estética muito boa, uma facilidade de limpeza e uma eficiência em termos de durabilidade, principalmente a tráfego, enfim, é um mercado que vale a gente explorar, apesar de também ter outros atributos, né? Resistência química, mas, muitas vezes, para esse segmento, ele não é o principal argumento do uso da tecnologia. Se a gente colocar, vamos dizer assim, como o tripé, né, do material, quando a gente olha a questão de resistência química, resistência mecânica e choque térmico, é onde a gente consegue a melhor combinação. Então, quando alguns clientes, né, buscam uma questão estética, onde outras tecnologias você também consegue atingir, talvez esse não seja o melhor. É possível você melhorar muito a estética, mas não é a principal característica, é a questão da funcionalidade. Qual é a funcionalidade que o revestimento
independente das suas versões, ele vai atingir, ele vai conseguir chegar no que está se buscando. Por isso, quando aquela matriz inicial que eu mostrei para vocês de como especificar, a gente sabe que existe hoje, até por pesquisas, nós fizemos algumas pesquisas, existem poucos especificadores de RAD. Existem grandes especificadores de concreto, de endurecedores, mas quando a gente fala revestimento de alto desempenho, na grande maioria das vezes, quem especifica é o prestador de serviço, é o executor, ou a própria indústria que já tem aquilo dentro da sua unidade, seja no Brasil, seja no exterior, ela traz isso para o mercado brasileiro, mas ainda assim há um grande espaço da gente poder explorar os projetos, os especificadores, para a gente conseguir chegar no melhor material, na melhor solução para o cliente. Outros pontos importantes também, quando a gente fala de resistência térmica, né, ou choque térmico, é um outro mercado importante também, que é de câmeras frias. A gente vê que tem uma variação em termos de resistência de menos 40 até mais 120 graus. E aí também volto a dizer para vocês, essa resistência, essa variação, ela é possível desde que seja bem especificado. E aonde que está o grande pulo do gato? Espessura. A gente, diversas vezes, né, se depara em situações onde foi mal especificado, um erro de espessura. Por que o erro de espessura? Por causa de uma questão financeira, onde não se pretende pagar um valor, e a gente sabe que cada milímetro a mais de material é milímetro a mais em custo, é milímetro a mais em execução de serviço, ou seja, é tudo a mais que está envolvido, é frete que você gasta mais. Então, não é, às vezes, uma situação tão simples você reduzir a espessura de revestimento para aquilo que você precisa. Então, trabalhar muito bem isso. Um outro exemplo também, dentro da tecnologia, que é um teste simples, onde você tem uma esfera de aproximadamente 1 kg, uma esfera metálica, como se fosse uma bolinha de gude, mas, vamos dizer, de metálica, onde ela é lançada a uma altura entre 5 e 10 metros. E qual é a grande propriedade do material? Ele absorver a energia gerada e ele dissipar essa energia no revestimento para gerar a menor tensão na linha de aderência. Porque se a tensão ela vem de maneira proporcional e ela gera uma tensão muito superior à aderência do revestimento, você tem um desplacamento. Então, quando a gente fala de um preparo de superfície eficiente, quando a gente fala de um ensaio de pull-off, que é um ensaio de aderência, se eu tenho limitações no preparo e na aderência, por uma questão de impacto, eu posso ter um problema de desplacamento. Pode acontecer. Não é só o revestimento que pode ser vamos dizer, o vilão de não suportar. Pode ser que a base não tenha a condição adequada de aderência para que eu consiga ter esse resultado no caso de um impacto. Aqui que eu estava explicando para vocês, quando a gente tem uma carga concentrada, temos o impacto, ali o azul a zona de aderência, essa é a área que eu quero proteger, é essa área que eu tenho que gerar o menor tensão possível, e o ideal é que essa tensão seja, né, inferior à minha tensão de aderência, porque se eu for superior, ele vai ter um desplacamento. Não sei se todos já se familiarizaram, né, ou já tiveram que fazer contas. A gente, no nosso trabalho, muitas das vezes o cliente pede para a gente entrar num suporte. Quando eu tenho essa carga pontual e eu tenho essa espessura de revestimento, eu consigo formar um ângulo aqui, eu tenho uma área maior, então força sobre área, eu tenho uma tensão menor. Então a espessura ela é realmente proporcional. Aqui no caso, é de 9 milímetros. Aqui essa área, o que ele está demonstrando? Eu tenho esse raio, eu tenho provavelmente um diâmetro aqui de 19 milímetros, de acordo com a espessura de 9 do revestimento. A gente vai fazer um comparativo se eu variar essa espessura e como é que fica essa área de distribuição da tensão. Então, quando eu tenho uma espessura de 4,5 milímetros, que é comum, tá? Só para deixar claro para vocês, acontece. E acontece por uma coisa muito simples, quer reduzir custo. E aí, quando a gente começa a entrar numa redução de custo, a gente entra numa zona, às vezes, de muito risco. Então, qual é o meu conselho para vocês? É o que eu faço. Quando o cliente quer reduzir custo e quer que a gente trabalhe com espessura menor, leve o problema para ele, vê se ele está disposto a assumir em conjunto um problema, ou se ele quer que realmente só um dos lados pague pelo insucesso. A gente fala muito do prestador de serviço, que pode fazer algum erro na aplicação,
ou o fabricante, mas às vezes o principal impulsionador de um erro é o cliente, que não tem um conhecimento técnico, mas tem um conhecimento financeiro. Ele define um valor para pagar e aquele valor ele não quer mudar. E a gente tem que ter, às vezes, muitas vezes, uma forma de comunicação muito clara para deixar bem evidente que pode ser que tenha um sucesso. E esse insucesso pode ser que toda a solução não seja a melhor para ele. No caso, quando eu tenho 4,5 milímetros, eu vou ter essa área aqui em torno de 9 milímetros, ou seja, tem uma área menor considerando a mesma carga, a mesma tensão. Então, a metade da espessura é equivalente à metade da resistência ao impacto? É uma pergunta, né? Porque algumas das vezes a gente faz aquela continha proporcional, bem, eu tenho que reduzir tanto, então será que eu consigo ter a mesma resistência? Vamos ver. Eu não consigo, porque no caso da área, quando eu tenho 9 milímetros, eu tenho 11,22 milímetros quadrados, com 4,5 eu vou ter 2,8, considerando a mesma carga, ou seja, eu tenho a mesma força e uma área menor, eu vou ter uma tensão maior na linha de aderência. Se essa tensão for maior que a aderência do pull-off, eu vou ter problema de desplacamento. Isso é garantido para vocês. Então, aqui fala absorção do revestimento, então, volume do produto, né, pela espessura, que é a área do cone. Então, aqui está dando só alguns exemplos de como que a conta é feita. A área da linha de aderência, que eu já expliquei. E o que a gente está buscando, né? O que nós, sejam fornecedores, sejam os executores, seja o construtor, seja o cliente. O que a gente está buscando é isso, é a proteção. Né? Eu estou protegendo o concreto. Deixa eu avançar muito. Eu estou protegendo o meu concreto para que o revestimento possa absorver essas cargas e não danificar a base de trabalho, a base de apoio. Um outro exemplo, quando a gente tem dois tipos de revestimentos conhecidos no mercado, o revestimento poliuretano cimentício, ou uretânico, o revestimento epóxi, onde eu tenho na parte, o lado superior, eu tenho uma carga, então aqui é o mesmo exemplo que eu mostrei anteriormente. Aqui teve uma carga daquela esfera cilíndrica, metálica, num piso de uretano e num piso epóxi. Né? Então, a gente vê que, visivelmente, na área superior, a gente vê uma marca dessa esfera. Quando eu viro do lado de baixo, né, o lado posterior, como se eu tivesse aderido, aqui ele não estava aderido, nós vemos que, basicamente, o revestimento absorveu toda a energia do impacto e o revestimento epóxi, que é uma outra matriz, ele mostra uma ligeira identificação aqui, que provavelmente essa carga ela passou pela espessura do revestimento, pela característica dessa resina, e ela gerou uma tensão na linha de aderência. Então, pode ser que para a mesma situação de carga, para o mesmo tipo de tráfego, eu tenho um revestimento epóxi, um revestimento em uretano, e pode ser que a eficiência do revestimento uretânico seja melhor para esse tipo de situação do que o revestimento epóxi, a não ser que eu consiga fazer uma correlação. Então, se, por exemplo, eu vou trabalhar com 6 milímetros de uretano, pode ser que no epóxi eu tenha que trabalhar com 8 milímetros. Então, pode acontecer. Às vezes, não é só trocar a tecnologia e manter a espessura, manter o consumo. Ela tem que ser adaptada, tem que ser adequada à utilização e à função do uso do cliente, no caso. Outra coisa também que é muito discutida é a questão da tolerância à umidade. Né? A gente sabe que os revestimentos epoxídicos e outras tecnologias tem uma limitação com relação à umidade, o teor de umidade no concreto, 4% a 5%, existem equipamentos específicos para isso. Eu conheço alguns, mas tenho usado muito o equipamento da Tramex, que eu acho que é um equipamento muito confiável, apesar de eu ver alguns equipamentos aí de mercado de medição de madeira, onde a gente chega em umidades de 40%, que eu acho que é fora do normal, né? Se a gente olhar um concreto fresco, não chega nem a 17%. Mas acho que é importante, quando a gente fala de tolerância à umidade em concreto com 7 dias, não é só a umidade. Né? A gente está com um caso recente, onde você tem, por umidade, você tem a possibilidade de usar um revestimento como esse, que todos dizem em torno de 10% de umidade. Mas, às vezes, eu tenho um problema, é que o concreto que foi utilizado, com o tipo de plastificante utilizado, com a capacidade de redução de água utilizada, o traço utilizado, eu tenho problemas de retração. Eu posso ter problemas, às vezes, de encolhimento, eu estou aplicando um revestimento por cima, onde minha base está mudando de tamanho, ela está reduzindo.
Então, às vezes, não é só a umidade que é o principal análise, né, que a gente tem que fazer. Qual é a qualidade desse concreto? Qual é o nível de fissuração e de retração que está sendo avaliado? Né? É um concreto que tem a fibra, não tem a fibra, tem agente de cura, não tem agente de cura, mas o traço também é importante para a gente poder saber se 7 dias, 10 dias, 14 dias, ou até um pouco mais ou um pouco menos, é possível. Existem várias formas, existem várias técnicas para a gente poder otimizar isso, né? Seja com imprimações base água, para você usar em concreto verde, mas é importante, quando a gente fala em concreto novo, é saber se esse concreto tem algum problema de variação do tamanho dele, se ele está encolhendo, o que pode gerar um problema. Outro aspecto também da tecnologia é uma tecnologia, a gente fala monocapa, uma tecnologia sem emendas e sem juntas, então eu vou mostrar também alguns métodos aqui de como a gente trata essa questão do tratamento. É um revestimento monolítico. Quando a gente fala de um revestimento uretânico, e existem outros também, mas esse em específico é um revestimento monolítico, é para que não tenha junta, você respeite as juntas de movimentação, você respeita as juntas de encontro, ou seja, tem juntas estruturais que se respeitam, mas o ideal é que você faça um revestimento, quanto menor a quantidade de juntas num revestimento, menor é o problema que você vai ter. Porque, na grande maioria das vezes, um mau desempenho do seu revestimento está associado a juntas, a gente vai falar depois, na última apresentação, sobre algumas formas, algumas técnicas para se tratar algumas juntas, seja do ponto de vista do material ou até do ponto de vista executivo também. Outras características importantes é não conter solvente, né? A gente sabe que hoje, cada vez mais, e acho que isso é uma realidade, é uma tendência, você trabalhar com produtos, né, que tem essa questão de não ter o solvente volátil, o LEED está aí para isso, está tendo algumas modificações agora, isso vai reduzir também o que é permitido hoje, então a tendência, eu acho que é essa, a gente está no mundo globalizado, dificilmente a gente consegue hoje ir na contramão daquilo que está se utilizando. Então, o odor é praticamente imperceptível, então não tem nenhum risco aí com relação à saúde. E uma característica importante no ambiente industrial é a liberação. Eu consigo ter uma resistência suficiente para liberar o meu revestimento em aproximadamente 48 horas, no caso de uma temperatura um pouco mais baixa, ou tem casos que você pode liberar de 8 a 12 horas, dependendo do tráfego, com algumas observações, mas é possível, sim, diferente de alguns materiais, que são 3 dias, 4 dias, ou até um pouquinho mais, dependendo daquilo que se precisa. Aqui é um gráfico bem, vamos dizer, didático, né, de uma área de 500 metros quadrados, onde a gente tem alguns tempos aproximados, aí, comparando duas alternativas de mercado em termos de revestimento. Então, quando eu olho um revestimento epóxi e um revestimento à base de poliuretano cimentício, eu tenho um tempo de preparação muito próximo, não tem grandes variações aqui do tempo que eu preciso. O tempo de instalação, considerando aqui que eu tenho num sistema epóxi uma imprimação, eu tenho uma outra capa, já são 2 etapas, algumas vezes eu posso ter até um top coat por cima, já é uma terceira etapa, então tem um tempo de instalação mais otimizado, tem uma vantagem, algumas vezes, na secagem também, e o tempo total. Então, quando o cliente, na grande maioria das vezes, está buscando uma solução para a redução do tempo também, para a liberação rápida da sua área, é uma tecnologia que também pode ser muito bem utilizada. Obviamente, existem outras soluções também que você consegue otimizar mais ainda o seu tempo, mas aqui é só um exemplo do epóxi, que é uma coisa mais comum, é uma coisa mais do dia a dia, que não é tão difícil da gente encontrar dentro do nosso mercado. Falando sobre preparo de superfície, então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os níveis de preparo de superfície de acordo com a tecnologia. Então, existe um guia, né, que é do Instituto de Concreto, que ele aborda basicamente 10 níveis de preparo de superfície, que a gente chama de CSP. Isso é interessante, gente, porque você tem essas bolachinhas aqui, quem compra a norma americana, você consegue comprar essas bolachinhas e cada bolachinha dessa, ela mostra um nível de preparo de acordo com aquilo que a gente vai utilizar, seja uma pintura, seja um revestimento autonivelante. Eu digo para vocês, por experiência, que no Brasil eu vi pouquíssimas empresas com essa digamos, ferramenta, né? Eu acho que é uma ferramenta de trabalho. Aí tem várias razões por isso, né? A questão da disponibilidade, do custo. Tem uns que acham que não é importante. O que é preparado para mim talvez não seja bem preparado para o outro. Mas eu acho legal a gente ter uma referência de como a gente deve preparar a superfície para receber o revestimento. Então, quem não conhece, eu recomendo aí entrar no site, enfim,
nós, como associados do ICI, a gente consegue comprar como fabricante, provavelmente outros fabricantes também que sejam associados, conseguem comprar com desconto, e não é uma coisa tão fora do comum. Eu lembro que a última vez que eu vi o valor, em reais, era algo em torno de 180, 200 reais, era coisa assim. Tipos de substrato, aqui a gente fala, tipos de preparo, aqui é um exemplo, né, de como a gente tem o concreto. Eu tenho a fundação, geralmente eu tenho aqui o cascalho, né, a área que eu tenho de preparação, uma membrana que eu tenho aqui para impermeabilizar, o concreto. Então, toma muito cuidado, porque eu já peguei situações onde a gente tem laje sob pressão, que é um caso atípico, né, em algumas regiões, ou eu tenho um problema na própria impermeabilização, nessa membrana de impermeabilização aqui, onde eu tenho uma incidência de umidade, né, muito alta. Então, toma muito cuidado, às vezes, com as obras, né, na hora que você vai iniciar, e ver se na especificação, no concreto, estava recomendado a utilização de uma membrana de proteção ou não. Às vezes ela estava recomendada, mas por alguma razão ela teve uma avaria durante a instalação. Coisas também super importantes dentro do conceito do revestimento. Ele tem, por característica, no processo de endurecimento, ele reduz seu tamanho, ele gera, quem aplica isso geralmente em placas, em tudo, você vê que o material tende a empenar. Então, o sulco de ancoragem, ele é fundamental e de extrema importância para garantir a eficiência do sistema. Eu participei de algumas obras onde o sulco de ancoragem era simplesmente um risco, com uma maquita, de uma maneira toda desalinhada, e que, na verdade, você não estava conseguindo ancorar nada. Então, é importante também, dentro da técnica de quem presta serviço, seguir essa recomendação e observar também as questões, por exemplo, né, se eu tenho um revestimento aqui em torno de 4 milímetros, eu preciso ter pelo menos 8 milímetros de profundidade para garantir esse sulco e ele tem uma boa eficiência. Se eu tenho uma espessura de 4, eu consigo fazer uma ranhura de 2, eu estou muito aquém, isso não vai ter a ancoragem necessária, principalmente quando eu tiver uma situação mais agressiva, pode ser às vezes um choque térmico, pode ser às vezes um impacto, né? Então, isso também pode ser combinado com a aderência, né? A aderência pode não ser a melhor aderência do revestimento, ou pela qualidade do concreto, ou pelo preparo de superfície, eu posso ter um problema também pontual sobre o revestimento aplicado. Oi? E aqui eu tenho algumas informações que vão mostrar as distâncias também, sobre juntas, sobre quando eu tenho, por exemplo, uma parede, quando eu tenho uma parede com isolamento térmico. Então, eu vou mostrar, daí a gente talvez consiga visualizar melhor. Eu não sei se todos já viram, né, por conhecimento, mas existem ferramentas, aqui no caso é uma ferramenta da Hilt muito interessante para se fazer esse tipo de sulco. Obviamente não é uma ferramenta só ela, né, não é a ferramenta sozinha, não consegue fazer muita coisa, mas eu acho que é legal porque você consegue ter um nível de qualidade melhor do serviço, uma planicidade aqui melhor, não fica todo irregular como se fosse com uma maquita. Então, acho que é uma alternativa bacana para ser utilizada como ferramental. Aqui também uma outra ilustração no canto, né? O importante, gente, que eu falo muitas vezes, é você fazer esse transpasse aqui. Porque eu já vi obra que você vem com o disco, para aqui, vem com o disco, para aqui. O que acontece nessa área aqui? Você não tem a mesma profundidade. Então, isso tudo vai ficar oculto depois. Não tem problema você fazer um transpasse, você cortar aqui também, porque você vai garantir. E tomar cuidado, às vezes, eu vejo algumas obras, alguns artistas, que acham que isso aqui você pode ficar fazendo zigue-zague, né, que a tendência não é. Você tem que tentar seguir a geometria aqui do elemento para realmente garantir essa ancoragem. Então, são coisas simples, mas no final tem uma diferença importante aí quando o material começa a ser utilizado, né, pela performance dele. Aqui também tem outros exemplos também de sulcos de ancoragem. Então, aqui você vê que tem um reforço, aqui um sulco muito próximo aqui, onde você tem uma junta. Tem outro sulco aqui também muito próximo, aqui você tem aproximadamente aqui uns 10 centímetros para poder ancorar o material. Então, você vê que aqui ele poderia ter feito isso, né? Ele podia ter dado essa volta e ter vindo para cá, não. Você vem, passa para esse lado, corta aqui também e corta para garantir, porque aqui você tem uma passagem, né? É como se fosse uma tubulação, um ralo. Então, ele quis respeitar essa distância aqui. Gente, isso tudo é técnica, é prática. Por mais que fabricantes forneçam isso, eu nunca vi em campo uma equipe, talvez porque eu não conheça tanto assim, com um mapa, né, exatamente como deve ser seguido. É tudo muito empírico.
A empresa é contratada, ela vai com a fresa, ela vai com a maquita, ela sai cortando e ela está muito mais preocupada em aplicar o produto embora do que fazer isso. O preparo de superfície ele tem uma importância tão grande quanto aplicar o revestimento corretamente. Então, vamos gastar o tempo necessário do preparo de superfície da maneira que realmente ele tem que ser feito. Pode ser que, às vezes, o preparo leve até mais tempo, até gaste mais do ferramental que eu tinha inicialmente estimado. Mas eu não posso simplesmente fazer, num exemplo, né, um lado só, eu ignorar, eu fazer só um lado aqui, e, por exemplo, esse lado eu entendo que não é necessário. Então, vamos fazer sempre dos dois lados, que eu acho que é importante para a eficiência do revestimento. Opa! Aqui também outro ponto que eu chamo a atenção, quando a gente tem alguma interferência, né? Então, vocês olham aqui interferência, eu tenho uma escada, é importante também fazer toda essa parte aqui onde tem a escada. Aqui eu tenho um tubo emergente, então toma muito cuidado nessa questão do tubo emergente aqui também. Aqui o ideal é você fazer mais um cortezinho aqui também, para poder garantir essa ancoragem do revestimento, porque essa área aqui, se ela ficar sem ancoragem, você vai ter um problema. Então, é ideal fazer também aqui, não passar direto, porque se ele passasse direto aqui, provavelmente ele poderia, não só a dificuldade de cortar, mas ele poderia danificar, às vezes, esse tubo também, que não é o indicado, não é o ideal. Aqui são alguns detalhes típicos, são detalhes que nós temos inclusive em AutoCAD, que você consegue transportar e transformar isso dentro do seu projeto, dentro da sua especificação, mas acho de extrema relevância mostrar alguns detalhes aqui, onde nós temos uma canaleta, como se fosse uma grelha, onde tem aqui o revestimento, o vermelho é o revestimento, aqui é a ancoragem, tá? Aqui tem uma fita antiaderente, né, para você garantir que essa área aqui onde você vai aplicar o selante, ele consiga movimentar. Então, esses cuidados todos aqui, gente, é super importante. Eu vejo algumas vezes o revestimento vindo direto, ele está fixado aqui nessa grelha, por exemplo, uma grelha metálica, ou pode ser uma cantoneira aqui, e às vezes o revestimento numa superfície metálica, com impacto, com choque térmico, com lavagens, a gente pode gerar um problema nessa junção, e aí começa a entrar um produto químico, esse produto químico começa a vir, ele geralmente caminha para cá e você começa a ter um problema justamente nessa localização, ou às vezes pode até ser nessa localização também. Então, tomar muito cuidado nessa questão desse detalhe de execução para evitar uma patologia futura. Aqui no caso do rodapé, então o rodapé também, né, no caso concreto e concreto, eu tenho aqui uma situação onde eu faço a ancoragem nessa extremidade, então isso aqui é rodapé, isso aqui é piso, tá? Então, às vezes eu vejo o piso vindo como piso, e aí ele vira até aqui, e aí ele morre. Não tem uma ancoragem adequada, eu não trato de maneira separada aqui, isso pode também gerar um problema. A gente sabe que uma das vezes, né, que o cliente, o aplicador, tende a fazer de uma vez só, ele não quer que fique com uma diferença de tonalidade. Às vezes uma cor clara pode acontecer isso. Aqui é um cinza mais claro, aqui, como o material tende a ser mais argamassado, tem um pouco mais de carga, você tem uma variação de cor, isso realmente pode acontecer. Você pode trabalhar com pinturas, alguma coisa que possa amenizar isso, mas pensando que a diferença de cor vai existir pela consistência do produto. Não tem muito como mudar isso. Mas a durabilidade e a eficiência dele vai ser muito boa. Aqui um outro detalhe também de uma junta de expansão, onde temos a junta de expansão, aqui temos um cordão de polietileno, né? Aqui temos um selante. Então, da mesma maneira, eu tenho como fazer uma ancoragem do revestimento. Se o revestimento viesse integral aqui, ele poderia, no processo de cura, gerar como se fosse um empenamento nessa ponta e ele começa a soltar aqui. Então, isso aqui é uma das possibilidades da gente fazer a ancoragem próxima da junta. Aqui seria um outro caso também que eu vejo, né, que é você fazer já o próprio reforço da borda com o revestimento, já é uma outra técnica que você já consegue fazer o reforço de borda, né, o lábio polimérico com a tecnologia. Existem situações que o próprio revestimento uretânico também está sendo utilizado como lábio polimérico, não é uma única alternativa, existem outras alternativas também de mercado, mas também acho que é interessante a gente olhar a possibilidade de utilizar esse material como o reforço da borda para garantir essa durabilidade, porque provavelmente aqui eu vou ter um esforço maior. E não adianta nada disso, gente, se eu não tiver o selante também, né? Eu posso ter um baita do material, mas eu tenho um selante inadequado, um selante com uma dureza muito baixa,
a rodinha, quando vem de uma empilhadeira, por exemplo, ela vem passando aqui por cima. Quando ela entra em contato com o selante, o que pode acontecer? Tem uma deformação. E com essa deformação, essa quina é a primeira a receber o impacto. Então, assim, olhar o selante do ponto de vista também de desempenho faz parte do sistema. Eu vejo muitas das vezes o revestimento sendo contratado e não se contrata selante, não se contrata junta. Mas isso faz parte. Não pode ser uma coisa desassociada. E isso é solução. Quando a gente fala de entregar solução para o mercado, é realmente uma solução completa, não simplesmente só o revestimento que tem que fazer o seu papel. Aqui um outro ponto também que eu queria comentar com vocês, que é o encontro, né, onde você tem um revestimento existente, um uretano existente. Então, quando eu tenho uma aplicação e eu tenho que interromper essa aplicação e eu vou dar continuidade nessa aplicação, é importante a gente fazer uma interrupção e fazer uma ancoragem. Porque aqui eu não posso deixar esse canto simplesmente sem essa ancoragem, sobre o risco desse material vir a gerar um empenamento. Então, gerar essa ancoragem, garantir, para depois a gente poder dar continuidade no revestimento. Ele vai ficar, né, geralmente ele fica com uma identificação, uma marca aqui em cima, mas eu garanto que o material está bem ancorado na minha base, no meu concreto, por exemplo. Aqui também tem um outro detalhe, quando eu tenho aqui uma outra parede, aqui eu estou fazendo um isolamento dessa parede, onde eu tenho um revestimento, eu tenho uma ancoragem aqui também. Aqui eu já estou fazendo como se fosse não é um rodapé, mas como se fosse um exemplo de um rodapé para não acumular sujeira. E aqui eu tenho um isolamento, eu estou isolando o meu piso da parede. Geralmente isso aqui tem um isopor, em algumas obras isso aqui tem um isopor, a gente remove essa camada de isopor, coloca um cordão de polietileno, o selante adequado, e eu consigo isolar e fazer com que as áreas trabalhem de maneira diferenciada. Isso em câmeras frias, por exemplo, é uma possibilidade também. E eu já tive situações de problemas em câmeras frias, justamente porque esse revestimento ele estava totalmente aderido no painel. E quando ele está aderido no painel, isso tem uma movimentação, isso pode gerar uma patologia, uma fissura, e o revestimento acabar sendo comprometido nesse caso. Então, resumo, né? Detalhes da aplicação, a imprimação, proteção das áreas. Organização. Então, o que é organização, gente? Uma estação de trabalho de mistura, um plano de aplicação, uma equipe treinada em quantidade suficiente. Eu vejo algumas vezes as pessoas falando assim, eu estou levando 8 aplicadores para a obra. Perfeito, você está levando 8 pessoas para a obra, mas muitas vezes as 8 pessoas não sabem exatamente o que ela vai fazer. Não existe uma responsabilidade clara sobre qual é o papel de cada um. Quem que cuida da mistura, quanto tempo essa mistura tem que ser feita, qual é a frequência que o material tem que sair daqui para cá, se o material tem que ser limpo de tempos em tempos, a embalagem ela pode sofrer um problema na hora da mistura, você tem que fazer algum tipo de limpeza para evitar. Então, isso é o resumo e o sucesso aqui, no caso do revestimento. E aí a gente consegue, né, com tudo isso, uma rápida aplicação, no tempo correto, um bom revestimento e maior durabilidade. Acho que o grande desafio é conseguir compatibilizar tudo isso numa pressão que eu sei que a pressão do ambiente de trabalho do cliente é pesada. O cliente, obviamente, ele tenta pressionar porque ele está sendo cobrado por prazo, mas antes de a gente sair atropelando as coisas, existem uma sequência para ser feita. Isso não pode ser simplesmente ignorado, senão eu posso ter, às vezes, um revestimento muito bom do conceito de vista químico, conceito de vista de desenvolvimento, mas o resultado final, como o Alex comentou, pode ser o resultado indesejado. E a gente que vende revestimento e promove revestimento, o nosso interesse é fazer com que mais áreas tenham revestimento. Porque o cliente, muitas vezes, que tem um insucesso, ele cria uma aversão por aquilo onde ele não quer mais usar. Ele fica simplesmente cego. Às vezes, a emoção, ela toma conta da razão. Eu tive casos na minha vida onde eu trabalhava clientes e chegava um ponto que, se aquela pessoa não mudasse, você não conseguia trabalhar mais com ela. Aí, quando mudou a pessoa, porque a empresa precisava, as coisas começaram a sair do papel. Porque ele, pessoalmente, teve um resultado ruim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Esse é um cuidado muito grande, porque há muito mercado ainda para ser revestido. Há muita oportunidade. Estamos engatinhando. Essa é a grande realidade que eu falo para vocês. Acho que tem mercado para todo mundo. Aqui são alguns detalhes da aplicação, só para ilustrar.
o material aplicado, o suco feito de ancoragem. Nossa, aqui está ruim. Aqui. Opa, desculpa. Meu Deus, isso aqui nem é não. Pronto. Se a gente olhar aqui, pessoal, todas essas áreas em vermelho são áreas que a gente precisa ter uma atenção especial dos sucos de ancoragem, as áreas de interferência, garantindo que o material esteja bem ancorado para garantir, né, no final, o sucesso do revestimento. Cara, já apertei para cá e nada desse negócio funcionar, viu? Vamos lá. Esse é mais um exemplo também de material aplicado. Aqui a gente tem uma grelha, né, uma superfície metálica aqui de drenagem, onde eu tenho um revestimento. Aqui eu tenho, no caso, um tarucel, um material aqui para isolar, um selante aqui, aquilo que eu estava mostrando para vocês, onde a gente consegue isolar essa área para garantir essa movimentação entre as duas partes. Essa é uma outra técnica também que é possível de ser feita quando vai trabalhar com canaletas, onde você deixa algumas formas já pré-fabricadas e pode verter o material para fazer já fazer o revestimento. Também é uma opção dentro da utilização com a versão específica, né, a versão autonivelante. Aqui está sendo feita a aplicação como se fosse uma canaleta. Aqui mais uma ilustração também. Aqui é o revestimento pronto, o aspecto dele final. Aqui uma área produtiva também. Os sistemas disponíveis, né, de mercado da tecnologia, tanto a versão antiderrapante, que é a versão que tem a textura mais áspera, a versão autonivelante, a versão lisa. Opa. Rodapé, canaletas, né? Revestimentos com agregado metálico também, quando tem uma situação específica aí de impacto e abrasão, também é possível dentro da formulação. Opa. Revestimento, o antiestático também é uma outra opção também dentro do material. E o revestimento decorativo, pensando do ponto de vista do terraço. Também existem versões do revestimento uretânico em terraço, muda os agregados, muda o conceito, mas também é possível. Então, planejamento, né? Então, planejamento que nós falamos até agora, eu vou mostrar, tem uma sequência de aplicação que eu acho que é mais válido, até pelo tempo aqui que já está meio apertado, e o meu point está me ajudando muito. Então, eu vou numa parte mais... avançar aqui, que aí na ilustração fica mais fácil mostrar para vocês. Aqui é um exemplo de um pano de 30 por 18. Então, nós vamos iniciar o processo aqui onde tem a definição, onde tem as divisões. Então, vou começar a aplicação no sentido, então vou começar nesse sentido aqui. Então, portanto, aquela que nós falamos de organização, planejamento. Ou a gente vai definir nesse sentido, então precisa ver direitinho conforme a disponibilidade, o acesso que nós vamos ter, onde vai ficar a estação de trabalho. Então, isso acho que é a primeira conversa no início da obra, é por qual direção a gente vai iniciar e vai atacar. Sucos de ancoragem, então a parte vermelha, então o preparo de superfície já inicia com os sucos de ancoragem, aqui antes de aplicar produto. Toda essa parte vermelha aqui, sucos de ancoragem, onde tem as interferências, a parte de juntas. Importante no processo aqui, essa ilustração verdinha, depois que o material foi misturado, está homogêneo, você faz o espalhamento dele, e aí vem com a ferramenta, no caso pode ser uma desempenadeira dentada, pode ser uma screed box, depende da versão, você tem uma ferramenta específica para espalhar,
Mas o que eu digo para vocês é importantíssimo que esse material seja espalhado no piso. Ele dentro da embalagem, você tem uma velocidade de reação tão alta, que dificilmente você tira do balde. Então, misturou, tira do balde, espalha o material e começa com a técnica de aplicação. Aqui as sequências, vem que vai ter uma sequência, né? Então é todo sincronizado, no único sentido. Quanto mais eu aperto, mais ele não vai. Lança para mim, senão acaba amanhã isso aqui. Aqui é importante essa curva, gente, né? Que geralmente você está finalizando o serviço, isso tende já a ir para uma outra área. Então, na hora de fazer esse espalhamento, né? Já fazer, porque tudo isso interfere vamos dizer, na imprimação, na questão estética, na questão do nivelamento do material, para que ele fique o menor possível, né? Visivelmente na superfície, ele fique com algumas marcas e algumas texturas aqui. Cara do céu. Aqui já indo no outro sentido também, que é uma outra possibilidade também na execução. Opa. Aí o processo é o mesmo. Aqui é só alguns exemplos de áreas onde você tem a possibilidade de trabalhar com revestimento uretânico com acabamento com brilho ou acabamento mais acetinado, onde tem versões para isso, e você também tem possibilidade de usar verniz e resinas específicas para dar esse efeito. Obviamente, observando se o que eu estou usando por cima como verniz ou como resina vai ter a resistência química ou a resistência mecânica desejada. Geralmente são algumas áreas especiais onde a gente quer um efeito um pouco mais de brilho, um efeito mais estético da versão, mas que também é uma possibilidade. Aqui também uma outra versão. Um caso também de aplicação sobre cerâmica, então é possível, desde que a gente observe muito bem a qualidade da cerâmica, se ela está bem aderida, fazer todo o preparo de superfície, ou seja, quebrar todo esse brilho superficial, essa parte esmaltada dela, fazer um preparo, um estucamento, em alguns casos fazer até mais sulcos de ancoragem espaçados aqui, pode ser a cada 3 metros, para você garantir uma faixa aqui de aderência do material. Então é possível fazer uma camada como se fosse uma imprimação e depois uma capa autonivelante por cima, também é possível de se utilizar. Aqui o revestimento finalizado, uma área de proteção. Opa. Aqui seria uma outra área também, um case com a Caterpillar, onde a necessidade aqui era alta resistência à abrasão, e aqui uma das opções que foram estudadas e foram utilizadas é com agregado metálico, onde você consegue, na formulação, usar com agregado metálico. Então, isso aqui depois de 8 meses, então, o comparativo, né, onde você tinha uma chapa de aço em algumas áreas de utilização, e quando você tem com um agregado metálico, onde você tem um nível de desgaste menor, em relação, por exemplo, a um concreto ou outro tipo de revestimento sem o agregado metálico aqui. Espatulado. É o revestimento espatulado. Aqui é importante também falar sobre mockup, amostras. Eu falo muito para os meus clientes e que acho que a questão da dificuldade de a gente trabalhar a expectativa de cliente é muito grande. O cliente compra, às vezes, uma amostra aplicada, onde você entrega ela muito bem elaborada, lixada, preparada, feita em laboratório, as condições ideais. Em obra, muitas das vezes, aquela amostra ela não é possível de ser feita, porque as condições são diferentes. Então, fazer uma amostra de campo, né, uma amostra em torno de 3x3, é importante para validar vários aspectos, né? Você valida a questão estética, a questão consumo, o procedimento de aplicação, alguns recursos que a gente tem que abrir mão, muitas vezes, até seguir, diferente do que a gente estava previsto inicialmente no laboratório. Então, sempre que possível, faça uma amostra de campo. Isso é um grande divisor de águas, inclusive vira como modelo, como referência, para a gente poder seguir depois. Porque eu já tive problemas de uma obra quase finalizada e um revestimento ser recusado porque não foi feita uma amostra de campo. E aí depois, como é que você muda? Como é que você altera isso? É muito difícil. Então, entra uma situação muito complicada.
Aqui tem alguns exemplos de algumas técnicas especiais. Aqui é uma área de um forno, uma área de alta agressividade com relação à temperatura, onde o revestimento por si só não teve o bom desempenho ao longo do tempo. Então, aqui foi usada uma alternativa, como se fosse uma chapa perfurada com o revestimento interno, como se fosse um preenchimento do revestimento, onde eu consigo ter uma área de trabalho, consigo ter a resistência necessária. Foi muito legal, porque esse é um projeto de fora, né, um projeto daqui, onde a durabilidade foi a durabilidade desejada pelo cliente. Isso aqui é uma durabilidade que tinha que ser mais de 10 anos. E normalmente, o revestimento que estava sendo utilizado tinha uma durabilidade de 1 ano e meio a 2. Então, tinha que, a cada 2 anos, fazer uma manutenção, que isso aí seria inviável no ponto de vista do cliente aqui. Então, aqui alguns exemplos de como que eram as peças, né, como se fosse uma chapa mesmo, o material aqui totalmente preenchido na parte interna. Foi feito todo o preparo de superfície de maneira convencional. A fixação depois dessas peças, né, que é como se fossem chapas mesmo perfuradas, e o preenchimento com o revestimento por cima. Aqui é os dados do fabricante, mas é irrelevante. Ferramentas, acho que também não queria deixar de comentar sobre ferramentas especiais. Existem N versões e possibilidades de ferramentas, umas com uma questão ergonomia muito importante. A gente vê a dificuldade de acesso a ferramentas de qualidade ou até o custo das ferramentas de qualidade. Eu trabalhei durante um bom tempo com algumas empresas de fora, como a PPW, e a gente fica encantado quando olha aquele catálogo, né? Para quem mexe com piso, você fica apaixonado por aquilo. Aí você olha lá, o valor é um valor X, isso, na nossa realidade, o valor é 10x alguma coisa. Isso é quando a gente tem disponibilidade também. Então, as ferramentas, elas existem, né? Elas são possíveis também. Obviamente, a gente tem que avaliar qual é aquela que tem a melhor produtividade, a melhor qualidade do meu revestimento, porque muitas das vezes eu posso ter um baita de um profissional, eu posso ter uma baita de um material em mãos, mas a ferramenta que eu tenho, a ferramenta que eu disponibilizo para ele, ela deixa o processo improdutivo, ela deixa o revestimento mal feito, ela deixa o revestimento, muitas vezes, mal acabado, e isso pode gerar uma falsa expectativa do cliente, né? Seja um rodo, por exemplo, para puxar o produto, seja um rolo simples, um rolo fura-bolhas, que a gente fala, às vezes parece uma coisa simples, mas em função do tipo de revestimento, da espessura do revestimento, isso tem uma variação, né? Se você pega um revestimento de 6 milímetros de espessura, você tem um rolo específico para 6 milímetros. Se eu usar um rolo que tem, talvez, essa perninha menor aqui, ele vai arrastar o produto. Então, olhar essa questão da ferramenta adequada, o tipo de revestimento, porque não é tão incomum, gente, de quando vai iniciar a obra, descobre-se que não tem a ferramenta. E é quando você descobre na obra, o buraco é mais embaixo, porque aí o cliente já tá em cima da gente e fica mais complicado. Aqui mais algumas ferramentas, alguns rodos. Eu queria comentar isso. Opa, eu queria comentar com vocês sobre esse xizinho aqui. Aqui. Por que eu coloquei um X aqui? Por que eu coloquei um X aqui? Isso aqui é um rolo convencional de pintura, que a gente conhece, a gente compra em qualquer lugar. Dependendo da forma como eu estou fazendo o meu trabalho, dependendo da produtividade, enfim, e a consistência do meu produto, na hora que eu vou passar esse rolo por cima, dentro das técnicas, né, do argamassado, eu passo o argamassado e passo esse rolo por cima de lã para fazer a resina migrar e selar, se o revestimento é muito viscoso, eu posso gerar uma energia tão grande que essa haste ela começa a dobrar, ela começa a fazer o rolo ficar nesse efeito. Então, ao invés de eu estar passando o rolo naquele sentido, eu posso estar passando o rolo assim, mas no final ele está ficando assim. Quando a gente tem um rolo como esse aqui, que ele tem uma dupla proteção, ele trava, né, no caso aqui o rolo, eu tenho essas duas hastes para evitar esse deslocamento. Isso às vezes parece uma coisa simples, mas eu tive a oportunidade de participar de alguns treinamentos fora e ver algumas aplicações fora. É impressionante a diferença de acabamento entre esse e esse aqui. E a produtividade. É impressionante. Parece coisa de outro mundo, de uma ferramenta aparentemente muito simples de se ver. Concordo que às vezes é muito difícil de acessá-las, de tê-las. Mas acho que cabe a nós, na cadeia, né, impulsionar esse mercado. Aquela história, às vezes não tem a ferramenta porque não tem demanda, não tem demanda porque não tem ferramenta. Então, assim, vamos gerar demanda, acho que a ANAP está aí para isso, para mostrar as boas práticas para o mercado, que
dá para se fazer bem feito, dá para se fazer com durabilidade e dá para se fazer com custo competitivo. É só fazer a coisa certa. Isso eu aprendi na minha vida, né? Tem o certo e tem o errado. A gente quer fazer o errado que dê certo, e aí no final dá errado do mesmo jeito. Aqui é um ensaio bacana que eu queria compartilhar com vocês. Eu também não sei se todos conhecem, eu já estou no meu último slide aqui, os 2 últimos slides. É um ensaio de pêndulo, é um ensaio bacana porque ele avalia o quanto aquele meu piso ele é antiderrapante, ou ele é mais liso. Existe um ensaio específico, no próximo tem um vídeo, onde tem todo um aparato aqui, onde você solta, né, essa haste aqui, ela tem como se fosse uma borrachinha, essa borrachinha entra em contato com o piso, e ela sobe aqui e ela tem uma marcação, então tem uma informação. Se esse piso passa, né, se essa pecinha ele passa direto, o piso é mais liso. Quanto mais áspero ele for, ele vai parando aqui embaixo. Porque essa é uma outra questão, gente. É piso antiderrapante ou não antiderrapante? Qual o nível de antiderrapância? Eu tenho áreas molháveis, eu tenho áreas com lâminas, eu tenho áreas com óleo, com graxa e qualquer outra coisa. E muitas vezes a grande dificuldade é definir o nível adequado da textura do revestimento. Então, eu trouxe mais a nível de informação para todos, que é possível, sim, fazer um teste, um ensaio, para se avaliar a questão. Aqui, como é um vídeo de fora, eu pedi para não ficar com som, mas a ideia é mais vocês verem como que é o funcionamento do equipamento. Sendo bem sincero com vocês, eu não vi esse equipamento no Brasil. Então, é um outro ponto também para a gente trabalhar dentro dos laboratórios de controle tecnológico e das empresas que eventualmente trabalhem também dentro da questão do RAD, não só analisar, algumas vezes, a aderência do material, analisar também a questão do efeito dele de fricção, de antiderrapância, analisar, por exemplo, corpos de prova, você moldar o corpo de prova e romper também o corpo de prova, a compressão, para ver o resultado que aquilo vai obter. Mas esse é um ensaio também super legal, que dá para se analisar. Isso serve para todos os níveis de revestimento, né? Isso serve para cerâmicas, para revestimentos resinados, pisos de concreto. E a gente pode ver que ele tem como se fosse um molejo ali, porque pode ser que às vezes você tenha uma diferença de textura e ele pode ficar um pouco mais alto o relevo. Quando esse pezinho passar ali, ele vai marcar lá na ponta a reguinha, qual que é o nível. Isso a gente pode fazer em várias áreas dentro do cliente. Porque pode ser que uma área eu tenha necessidade de ter um poder mais antiderrapante e outras áreas não, porque quanto maior a antiderrapância, tem o outro lado também que acaba sujando mais. Então, também tem que ter um processo diferenciado de tratamento. Outro teste também bacana, que é um ensaio de rampa inclinada, onde você tem diversos níveis de angulação, e conforme o nível de angulação e a textura do revestimento, você consegue avaliar se o revestimento vai escorregar ou não vai escorregar. Então, às vezes, algumas áreas que a gente tem a necessidade de testar, então é possível também fazer o teste. Tem um equipamento específico, eu não coloquei o vídeo aqui, mas só para vocês terem uma ideia, aqui é uma tabela do revestimento uretânico, aqui são os revestimentos uretânicos como referência aqui da BASF, onde a gente tem na versão MF, né, o autonivelante, esse nível aqui de acordo com a norma DIN, com a norma EN 35, e aqui são todas as versões de material, onde a gente tem 24 é alto escorregamento, entre 25 a 35 é moderado, e 36 é baixo. Então, a gente vê que mesmo o revestimento autonivelante, ele é muito próximo de um baixo escorregamento para esse nível de ensaio, para o nível de teste, porque às vezes a gente fica muito empírico e acha que só porque a área é uma área molhável que ele tem que ser um revestimento antiderrapante. Não necessariamente é um revestimento antiderrapante. E no final, pessoal, acho que quando a gente olha esse gráfico, que é esse exemplo, quando eu estou dentro dessa área verde, onde eu consigo otimizar a textura do piso, né, a questão do tipo de calçado também, que é importante, o sistema de limpeza e de manutenção. Quando eu estou dentro dessa zona, é a zona, digamos, de maior segurança. Quando eu estou próximo aqui, ou uma textura inadequada, ou um calçado inadequado, ou um sistema de limpeza inadequado, eu entro numa zona muito de risco. Então, acho que essa é a mensagem também na hora que a gente vai transmitir para o nosso cliente, porque ele também é parte do processo de aprovação disso. É isso, pessoal. Obrigado, desculpem o atraso.